Com carinho, a Mayumi. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela nossa vida, pela oportunidade de aqui estarmos todos bem, com saúde, reunidos nessa tarde para mais um Evangelho. Vamos assim, com o coração cheio de gratidão, nos harmonizando com o nosso mentor, com a espiritualidade presente, amiga, para que possamos, assim, que eles nos intuam para melhor assimilarmos o Evangelho, os estudos de hoje, e que possamos abrir os nossos corações para que realmente assimilemos o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, e cada dia possamos, assim, sermos pessoas melhores. Então, pedimos autorização para mais uma tarde de Evangelho, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Mayumi. Gente, nós estamos aí entrando na reta final já desse livro lindinho aqui, que é o Palavras de Vida Eterna. E olha que interessante, quando nós fizemos esse livro na segunda-feira, nós já trabalhamos esse livrinho na segunda-feira, eu que dei essa mesma aulinha de hoje, eu que fiz a mesma falinha, né, de hoje. Então, nós estamos aí num crescendo, né? Então, o Emmanuel traz para a gente em torno da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então, na Bíblia, na nossa Bíblia, esse textinho, né, essa fala, está lá em Exortações Éticas, a verdadeira liberdade dos fiéis. Então, é uma carta, é uma epístola, né, uma carta que Paulo mandou para os seus pupilos em Gálatas, colocando assim, ele sempre mandava as cartas para colocar os pupilos, para nos colocar sempre de volta no caminho do bem. Então, quando acontecia alguma coisa extra, vamos dizer assim, extracurricular, né? Porque eles saíam com normas de segurança da presença dele e iam vivenciar. Então, quando acontecia algo de diferente, ele enviava essas cartas, porque era um meio de colocar os meninos, né, de nos colocar de volta no caminho de Jesus. E lá estavam ocorrendo assim pequenas situações de se usar o excesso de liberdade. Então, ele colocou lá, está lá, a verdadeira liberdade dos fiéis, onde ele exorta para nós que liberdade sem caridade não é liberdade. Então, a gente vai saber, lá no nosso Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, quem tiver uma oportunidade de ter um tempinho, pega lá a lei de liberdade. E nós vamos descobrir, como fala Emmanuel nesse texto, de que nós não temos esta liberdade toda que nós pensamos. Que nós não temos essa liberdade de simplesmente chegar num lugar ou chegar na presença de pessoas e falar, eu posso tudo. Porque aí nós vamos lembrar da frase do próprio Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. A partir do momento que a minha liberdade fere a liberdade do outro, eu estou deixando de praticar a caridade. Que é isso que o nosso querido Emmanuel coloca nesse texto.
Então, quando Paulo mandou essa carta dizendo lá, a liberdade é boa, nós temos liberdade, mas não essa liberdade, né, extra, essa liberdade de tudo, de pensamento, de atitude, isso nós não temos. A única liberdade que a gente tem mesmo é de pensamento, que nós podemos pensar qualquer coisa, mas daí a falar e agir, vai uma grande diferença, né? Então, Paulo, quando enviou essas cartas, ele estava colocando para nós, para os seus pupilos, para os seus discípulos ali, que liberdade é muito bom, mas que nós temos que ser caridosos uns com os outros, respeitar o espaço, a opinião, o limite do nosso próximo. Então, Emmanuel fala assim: quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se espalham reclamos em torno da liberdade. Vamos lembrar da gente lá atrás, eu espero que de vocês não seja assim tão lá atrás, quando nós éramos mais jovens, a vontade que a gente tinha de ser livre. Quando eu tiver 18 anos, ninguém me segura. Duvido que vocês não tenham pensado isso. Duvido eu dó. Que um de nós não tenha pensado, quando eu chegar nos meus 18 anos, ninguém me segura. Eu vou fazer tudo que eu tenho direito. Não fizemos 90% até hoje, porque não é próprio dos espíritos que estão na Terra esta liberdade toda que a gente espalhava para todo mundo e queria praticar para nós. Garanto que muitos de nós não fez 10% dessa liberdade toda. A gente viu o movimento hippie, né? O movimento da liberdade, andar sem roupa, fumar maconha, porque era só isso que eles faziam, né? Honestamente, né? Dos meus amigos hippies que eu tive, era só esse tipo de liberdade. E que nós sabíamos que afetava o pai, a mãe, né? Alguns amigos. Então, a gente viu que esta liberdade que a gente queria lá na nossa adolescência, nós podemos querer hoje, vai ser a mesma coisa, porque nós vamos barrar, nós vamos parar no limite daquele que está do nosso lado e que precisa de nós como nós precisamos deles. Né? Então, ele fala lá: há povos que se batem por liberdade mais ampla. Guerra é para quê mesmo? Para mostrar um poder de liberdade. E essa liberdade toda está acontecendo? Não está. Né? Não só não acontece, como prejudica a marcha dos dois lados. Né? Isso quando não são mais lados, como Emmanuel coloca aqui. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Nós estamos na pandemia como mesmo? Como é que nós estamos mesmo? Estão sendo cerceadas aí o nosso processo de ir e vir? Motivo tem. E nós estamos descobrindo que quando alguém ultrapassa o nosso limite nesta pandemia, nesta situação, nós nos sentimos agredidos. Mesmo que não concordemos com o sistema, com a forma como estão sendo trabalhadas todas essas informações, nós nos sentimos agredidos quando alguém ultrapassa o nosso limite e faz com que a gente pense mal, fale mal, né? Guarde alguma coisa negativa dessa atual situação que nós estamos vivenciando. Olha a cabecinha desse nosso amigo querido nos trazendo essa opressão esfogueada para essa época de pandemia. Não é? Então, nós não estamos tendo liberdade, estamos sendo cerceados. Vamos acreditar sempre que é para um bem maior, porque senão a gente não vai conseguir viver, e vamos orar bastante por esses que acham que essa liberdade que eles estão propagando por aí está fazendo bem. Né? Nós sabemos que em algumas situações não estão. Né? Então, vamos orar. Aí ele fala, fala-se mais liberdade para a juventude.
A juventude sem regra. Juventude sem regra, sem aquela regrinha, sem aquele não. No nosso tempo, o não era não. Né? Pai e mãe falavam uma vez só. Ai da gente, quando a gente insistia, se o chinelinho de vez em quando não subia assim, né? O chinelinho saía do chão e aparecia na mão da mamãe para mostrar o não. E vamos falar a verdade, muitas situaçõezinhas de hoje com a juventude, faltou o chinelinho na mão. Não sou a favor de bater, não, né? É mais numa simbologia do valor do não. Porque esta liberdade que muitos papais e mamães estão dando hoje, estão levando as crianças a não terem limite, aos jovens não terem limite, a ponto de, quando eles ouvem um não um pouco mais peremptório, eles se suicidam. Então, o valor de mostrar isto pode, isto não pode, e limitar, fazer com que o jovem descubra que tudo que ele fizer que ultrapasse o limite do outro também vai atrapalhá-lo. Né? Então, regras são feitas para manter o equilíbrio, né, e o processo evolutivo. Pede-se liberdade para a criança. Nós podemos deixar uma criança sair sozinha na rua? 3, 4 aninhos? Não, deixa que ela vai se virar. Claro que não. Nós podemos largar as crianças hoje em dia num parquinho? Largar lá, vou ali no supermercado e já volto e vou deixar a criança ali? Claro que não. É uma questão de limite, é uma questão de educação e é uma questão de amor àquele serzinho, né? E precisa ser amparado, precisa ser acarinhado e precisa ser levado de uma forma bem gostosa para vivenciar a sua realidade lá na frente. Né? Então, olha o carinho de Emmanuel colocando, né? Pede-se liberdade para a criança. Vamos dar liberdade, sim, do ir e vir, mas sempre com aquele olharzinho mais profundo, prestando atenção na característica. Ontem aqui em casa a gente fez uma bagunça aqui a respeito de caráter, prestando atenção no caráter daquela criança, para que essa liberdade seja sempre uma liberdade gostosa, né? Mas que ela saiba do limite dela e do outro. O que pode, pode, o que não pode, não pode. Temos que voltar a usar o não de uma forma mais incisiva. Mas não é assim, não pode porque não pode. Não, não pode por causa disto, disto, disto. Sabe, desfolhar, explicar por que não. E fica naquela, porque não quero. Não, mas não, porque não quero é muito vago. Né? Então, essa liberdade, nós vamos trabalhar na criança nesse sim, sim, não, não que falava Jesus. Sim, sim, não, não. Né? No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Sem disciplina, a comunidade não anda, a família não anda, a educação não anda, o processo evolutivo também não anda. Né? Se fosse assim, nós não precisaríamos passar pelas fases, desde que a gente nasce até o nosso desencarne. Então, é um processo de Deus disciplinador, né? Desde o ventre até os nossos últimos dias. Aí ele comenta aqui, ó, se a gente desse, por exemplo, se nós não tivéssemos regras de trânsito, como Emmanuel fala assim, os motoristas saíam ou morto ou matando. Se nós não tivéssemos regra de trânsito, se nós não tivéssemos algumas regras na nossa sociedade para que a gente ande com liberdade, ou nós estaríamos mortos, ou nós estaríamos matando alguém. Olha que coisa, né? Se a gente está sem regra. Regra quer dizer, vou cercear a sua liberdade, mas você vai ter o suficiente para levar sua vida da melhor forma possível dentro de processo de caridade, respeito e amor ao outro. Ele fala também do avião que devora distâncias
transportando o homem através de todos os continentes no espaço de horas. Todavia, se o piloto não faz um curso apropriado, quando ele põe o avião para o alto, ele vai ser responsável por todos aqueles que estão lá dentro junto com ele. Olha, ainda tem mais essa. Se é ele sozinho, problema dele. Só. Mas ele vai levar junto com ele todos aqueles que estão no avião. Então, tem que ter regra, tem que ter disciplina, né? Tem que ter esse amparo dessa nossa liberdade toda. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de, olha que legal, construir, melhorar, auxiliar e elevar. Essa liberdade gostosa. Essa liberdade do Mestre Jesus, como ele fala aqui, essa é a liberdade do Mestre Jesus. Construir, melhorar, auxiliar e elevar. O ser mais livre que esteve nesse planeta foi o Mestre. Ele teve a liberdade até de escolher a família, de dizer que a família dele somos todos, não só o pai, mãe e os irmãos dele. Mas ele vivenciou outras paragens, que são essas que nós estamos vivenciando, para que a gente chegue o máximo da perfeição de Deus, que é um Jesus. Né? Então, construir, melhorar, auxiliar, elevar, o que é? É respeitar o nosso limite e respeitar o limite do próximo, trabalhando a caridade. Fazendo todo o bem que a gente puder, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a única forma da gente trabalhar essa liberdade que nós temos, né? Com carinho, com respeito. Aí ele fala, ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse. O que Jesus carregava? Nada, só a roupa do corpo. Jesus vivenciava o dia. Ele não pensava no ontem e não trabalhava amanhã. Jesus vivia o dia. Então, ele tinha para o dia. Quando ele levantava de manhã, era outro dia. Né? De tradição, de parentela, de autoridade. A única autoridade do mestre que ele colocava para fora era a sua fala amorosa, a sua liberdade de fala amorosa que colocava a gente, coloca a gente até hoje de volta ao caminho do bem. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Quer dizer, a única situação em que ele se sentia preso era dentro da lei do Pai Maior. Foi o que melhor vivenciou. Nós ainda estamos no caminho, a gente ainda se rebela. Olha, ele passou por tudo aquilo, não tem um momento dele de rebeldia. Não tem. E nós nos rebelamos todos os dias. Aconteceu qualquer coisa, né? A gente fica roxo, a gente fica vermelho, a gente sente a cara pegar fogo, e perde o caminho, a gente perde sabe? A gente perde o rumo da coisa. E o mestre nunca perdeu. Ainda veio mostrar para a gente, olha, a minha liberdade vai até aqui. Então, dentro do caminho de Deus, eu estou aqui. E olha que gostoso, ele falou, vós fareis o que faço e muito mais, também nos dando a liberdade de fazer o que ele fazia. E ele fala, serão outros tempos, né? Porque Jesus falou naquela 2021 anos atrás. Então, nós estamos já nesses outros tempos e podemos fazer mais do que ele. Ainda falou, farão isso e muito mais, né? Nos dando esta liberdade, né? esse crescimento, mas sempre colocando amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo quer dizer o quê? Meu limite chega
até aqui. Ponto pacífico. Não ultrapassa o seu, não ultrapassa o meu, e nós vivemos, como disse a Heloísa Pires, no caminho do meio de Buda. Né? Porque Buda, quando saiu a campo, quando ele saiu do sossego que era o lar dele, que era a família dele, o pai dele pintava cabelo. A história de Buda é muito interessante. O pai dele pintava os cabelos para não mostrar a velhice. Os doentes eram tirados da redondeza para que Buda não visse doença. Os mortos eram tirados depressinha da comunidade deles ali, para que Buda não visse o que é a morte. Por isso que ele estranhou quando ele pulou os muros e ele foi ver a choradeira no rio, porque era no rio que se jogavam, né, os cadáveres. Ele nunca tinha visto ninguém chorar. Ele nunca tinha visto um cabelinho branco. Então, quando ele foi fazer aquela busca, em que ele achou exagero ficar sem comer vários dias, em que ele achou exagero em ficar só em meditação, em que ele achou o caminho do meio, onde ele descobriu que ele ganhou uma cumbuquinha e um copinho. Ele descobriu que aquela cumbuquinha cheia de arroz e aquele copinho cheio de água limpa era o suficiente para que ele pudesse viver até o fim dos dias dele, sem ultrapassar o limite de ninguém. Então, ele recebia arrozinho naquela cumbuquinha e a aguinha limpinha. Era com aquilo que ele vivia. Ele achou o equilíbrio. Então, a liberdade dele era essa. Ele não ultrapassava a liberdade de ninguém e ninguém ultrapassava. É esse caminho que Jesus coloca para a gente, o caminho do equilíbrio. Eu não te afeto. Se eu não te afeto, você não me devolve, né, a dificuldade. Eu pretendo te afetar só no amor, assim, o amor vem dobrado. Aí sim, a gente pode afetar bastante. Às vezes tem que tomar até cuidadinho também, até no excesso de amor também pode perturbar um pouquinho, né? Mas tá bom. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão, como ele fala lá, dando ocasião à carne, deixando que a materialidade fale mais do que a nossa espiritualidade. A gente deixar que os nossos desejos materiais sejam mais fortes, né? Ultrapassem até o nosso limite, né? Interferindo na vida do outro. Aqui nós vamos ver ciúme, inveja, né? Todas essas dificuldades que todos temos. Afinal de contas, nosso planeta ainda está no caminho da regeneração, mas ainda é um caminho de prova e expiação. Então, nós temos esses processos de avareza, de inveja, de ciúme, de egoísmo, de excesso de orgulho, tudo isso que favorece a gente, às vezes, ultrapassar um pouquinho, às vezes até bastante, o limite do próximo. Então, ele fala que nós não podemos permitir que a materialidade fale mais do que a nossa espiritualidade. Nós podemos conviver no caminho do meio, né? Tendo o suficiente, fazendo o suficiente, mas também trabalhando, né, o nosso amor, nosso auto-amor, o amor ao próximo, e principalmente o amor a esse Deus maravilhoso que nos dá de presente todos os dias a providência divina. Se não fosse a providência divina, este planetinha já tinha explodido, né? Se não fosse os irmãos carinhosos, todas as equipes do plano espiritual trabalhando por nós, esse nosso planetinha já não estaria aqui, né? Nós já estaríamos aí vivenciando outras paragens que ainda não é o nosso tempo, né? Então está lá favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. O mestre nos chama todos os dias para servir. Livremente. Ele quer que nós sejamos livres, né, na atitude da caridade, da paciência, da tolerância, do agir em benefício do próximo, de ter esse tempo para que a gente possa fazer o mínimo para quem quer que seja, sem classe, sem cor, sem gênero, sem nada. Nós para o nosso irmão.
lembrando, nosso irmão, nós somos todos irmãos de Cristo, filhos de um mesmo Pai, bom, amoroso e principalmente misericordioso. Para que a gente tenha a liberdade de servir uns aos outros. Não pensar na, na ingratidão, porque, eu fiz, mas eu estava esperando um retorno. Se eu estou trabalhando um processo de gratidão, eu estava esperando o retorno essa coisa boa que eu fiz para alguém. Já acabou todo o meu mérito. Né? Se eu trabalhar o processo de ingratidão, lá se vai minha liberdade. Né? Porque se eu falo, a pessoa está sendo ingrata comigo, eu fiz tanto por ela, então você está esperando algo de alguém. Deixa de ser um trabalho no bem. Né? E aí, nós vamos pedindo ao mestre que sempre confie, continue confiando que a gente pode, que a gente vai sempre levar adiante todo o bem que nós pudermos fazer ao outro. Se ainda não é da nossa índole trabalhar 100% essa bondade que o mestre nos ensinou, mas que nós possamos trabalhar os nossos 10%, mas assim com propriedade, com muito carinho, com muito respeito, né? Tendo esta liberdade de sermos luzes aonde quer que nós estejamos, em qualquer situação, principalmente agora que esse planetinha nosso está precisando tanto de luz, está precisando tanto de carinho. É que essa nossa liberdade de agora, essa liberdade que nós temos de pensamento, a única liberdade que nós temos mesmo é de pensamento que fica entre nós e Deus. Pensar, nós podemos pensar qualquer coisa. Agora, fazer, agir, já são outros 500, né? E não veio ao caso. Né? A gente já sabe que nós não temos. Então, é a única liberdade que nós temos, é a liberdade de pensamento. Nós podemos pensar tudo, mas vamos tomar cuidado no falar, no agir, né? No fazer. Jesus nos abençoe, continue confiando em nós, que a gente cresça juntos, respeitando um limite do outro, devagarzinho e sempre. Devagarzinho e sempre. Certo? Agradeço todo o carinho, todo o respeito que vocês têm para com essa que vos fala. Um beijo enorme no coração e vamos deixando a salinha na mão do João. Obrigada. Obrigado, Jô. Lindas as suas palavras. Vamos agora fechar nossos olhos, tranquilizar nosso pensamento, nosso coração, agradecendo a Jesus, nosso mestre de amor, por mais esse comentário lindo de hoje, e que a gente possa utilizar nossa liberdade com sabedoria e sempre com o intuito de servir nossos irmãozinhos que estão com algumas necessidades por aí. Vamos abraçando nossos corações, para essa união que nós estamos, com vibrações positivas, de amor e caridade, todos nossos irmãozinhos necessitados, vibrando por nosso planeta todo, pelos governantes do mundo inteiro, principalmente pelo nosso país, vibrando por nossos governantes e líderes, para que se unam para o bem, esqueçam um pouquinho da política errada, por nossos irmãozinhos que se encontram nas linhas de frente, no combate a todas as doenças, não só o Covid, pois temos muitas outras doenças que precisam ser combatidas, para que eles sejam envolvidos pelo sagrado manto de Jesus. Que na linha de frente, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, para que possamos vibrar por todos eles, a todos os irmãozinhos que estão em hospitais, em Santa Casa, em casa de repouso, casa de idosos, orfanatos, presídios, vibrando por nossos irmãos que têm pensamentos suicidas, nossos irmãos que têm pensamentos ruins, depressivos, pelos irmãos que encontram desencarnados agora há pouco tempo, para que eles consigam encontrar seus anjos guardiões, para que os encaminhem para o bom tratamento, aqueles irmãozinhos que estão desamparados na rua, que não têm teto, que não têm alimento, para que eles consigam pelo menos um pouco de conforto. Vamos vibrar também, Senhor, por todas as casas de oração e religiosidade,
especialmente nosso querido sempre Espírita Natalício de Jesus, a todos esses nossos queridos irmãos trabalhadores, encarnados e desencarnados, por todos aqueles caderninhos, aquelas pessoas que estão nos caderninhos, nas caixinhas de oração, para que o seu nome chegue até o nosso Pai, e pedimos licença também para vibrarmos por nós mesmos, e agradecendo mais uma vez pela lição de hoje, que possamos aproveitar isso no nosso dia a dia. Rogamos sua bênção, Senhor, para a fluidificação de todas as águas, aquelas que estão dentro de nossas casas, nas caixas d'água, nos filtros, nas moringas, nos copos, nas garrafas, para que elas se tornem um santo remédio, para que possamos usar com sabedoria também. Por isso agradecemos ao Senhor e mais uma vez gostaria de dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus, graças a Jesus, amo muito vocês. Muito obrigado. Ô, povo bonito, hein? Benza a Deus.